É o seguinte, a peça conta a história de um pai que está sofrendo um processo de Alzheimer, né? Está no início desse processo, mas ele é viúvo e a única pessoa mais próxima dele, a única parente mais próxima é uma filha que ele tem e que cuida dele, né? E é a única pessoa que tem ali o controle da situação, etc. Só que esta filha, que casa pela segunda vez, né? O marido, a peça se passa em Paris, e esse francês, o marido dela, trabalha em Londres, e exige que ela vá, ou pelo menos insiste para que ela vá para Londres, fazer companhia a ele, para viver com ele, etc. E, olha, obviamente, o pai é um entrave. Ela fica num conflito tremendo, sem saber se deixa o pai e vai com o marido, ou se deixa o marido e fica com o pai. É um dilema terrível, né? É um conflito complicado de se resolver, etc. Mas a história, ela é extremamente humana e ela vai caminhando de uma forma que vai seduzindo o espectador com uma força incrível, né? E até a plateia fica muito dividida, achando que talvez fosse bom ela ir ou não ir, ou ficar com o pai, e tal. E este pai, que é um personagem bastante gente, ele é ranzinza, tem avançada, né? E ele, durante a trajetória, quer dizer, a narrativa da peça, ele envelhece, ou seja, ele fica mais velho, com um problema mais acentuado, né? E tem um final absolutamente inusitado, né? É um grande personagem para um ator da minha idade, um grande personagem. Então, eu quero falar sobre isso, sobre a interpretação desse personagem, né? Porque é difícil, ele vai perdendo a memória, ele vai tendo delírios, ele vai oscilando de humor. É intenso, né, Fulvio? É difícil e exige do ator que o ator pesquise, enfim. É um desafio muito grande, você precisa pesquisar, você não pode simplesmente fazer a peça, vou fazer essa peça e desse jeito ou daquele, não. É importante que você faça passando uma verdade muito grande deste problema que é muito parecido por todos aqueles que sofrem do problema, eles têm um comportamento muito parecido sempre. A gente tem tido até uma demonstração disso, uma amostra grande, enorme, de pessoas que vão assistir o espetáculo e depois ficam ali para conversar, para conhecer a gente e tal, não sei o quê, e tem um problema em casa, né? Ou é um pai, uma avó, enfim, um parente, uma tia e tal, né? E diz assim, impressionante como você se parece com a minha tia ou com meu pai, porque são todos muito parecidos. O comportamento é um comportamento muito, que leva muito para uma mesmice, digamos assim. Eles têm um comportamento muito parecido. E a peça é interessante porque ela não tem nenhum caráter científico. Ela conta uma história. Ela conta uma história de um pai que sofre o processo de Alzheimer, conta a história daqueles personagens que estão ali, tudo que acontece naquele momento, etc., mas não tem nenhuma preocupação em... Não, fizemos uma pesquisa científica e assim, não. Conta só a história. E é o suficiente obviamente, para despertar na plateia discussões incríveis, né? No começo da nossa temporada, nós fizemos alguns debates, né? Logo depois do espetáculo e tal. A gente queria sentir como é que o espetáculo chegava até a plateia e como é que ela reagia, né? E nós tivemos momentos até muito engraçados, porque dentro dessa tragédia, desse drama que as pessoas têm dentro de casa, muitas delas tinham, né? Falavam ali na plateia, e tudo. Tinha coisas muito engraçadas. Uma vez nós presenciamos uma discussão de uma espectadora com um padre. E nós ali no palco, no debate, vendo a discussão de um com o outro. No meio da peça, Fulvio? O padre era um padre avançadíssimo. Ele dizia assim, não, a filha não pode perder a sua vida. O pai tem que... não sei o quê. Enfim, a história conta como tem que ser. E a senhora dizia assim, não, ela está errada. E aí a discussão, eu tive que entrar no meio para apaziguar os ânimos e tal. Então, essa peça suscita na plateia um questionamento muito grande, né, sobre esse comportamento, sobre o que essa doença traz, né, de problemas mesmo familiares, né, enfim. Sobretudo, é uma peça muito, mas muito humana,
e muito comovente. E, ao mesmo tempo, ela tem uma pitada de humor, porque o humor não porque a peça tem uma linguagem de comédia, não é isso não, mas é porque as coisas que acontecem às vezes são muito engraçadas, são irredutíveis, e a plateia cai na gargalhada.